5 passos para você se libertar de uma mulher narcisista antes que ela acabe com você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Erika Souza, graduanda do 9º período de Psicologia. Abri esse espaço para falar sobre relacionamentos abusivos e narcisismo. Eu postei um vídeo, pessoal, falando como que as mulheres narcisistas agem dentro do relacionamento. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou pedir para que você vá até esse vídeo, vá aqui na descrição desse vídeo, assista esse vídeo antes de assistir esse vídeo aqui. Por quê? Porque muitos e-mails, tá? Muitos retornos de vocês sobre esse primeiro vídeo, me pedindo orientação, pessoas me escrevendo e-mail, falando o que estava acontecendo, que não queria deixar lá no comentário. Por isso eu decidi gravar esse vídeo, tá? Falando sobre como você, homem, começa a se libertar de uma mulher narcisista. Dentro de um relacionamento com uma mulher narcisista, você vai passar por muita manipulação, por muito vitimismo. Então, se você ainda não viu esse vídeo, clica nesse vídeo aqui, que eu tô falando sobre as mulheres narcisistas, como elas podem ser mais tóxicas e abusivas que os homens. E tem até uma perversidade aí, tá? Então, eu vou deixar aqui esse vídeo antes de você assistir esse vídeo. Se você já assistiu, fica aqui comigo que eu vou te contar tudo sobre esse assunto, tá? Hoje eu vou te dar 5 passos para você se libertar de uma mulher narcisista. Gente, eu vou pedir ajuda de vocês, se esse conteúdo ele tem ajudado você, se esse conteúdo tem sido útil na sua vida, eu vou pedir para você esse like nesse vídeo, tá? Se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, tá bom, gente? Eu conto muito com a ajuda de vocês aqui nesse espaço, me incentiva muito quando a gente vê que o conteúdo ele é divulgado, que vocês estão gostando, que vocês estão compartilhando, tá bom? Vamos para o primeiro passo para se libertar de uma mulher narcisista? O primeiro passo, homem, para você se libertar de uma mulher narcisista é você reconhecer o ciclo de abuso. Como você reconhece esse ciclo de abuso, né? Quando nós falamos sobre transtorno da personalidade narcisista, a gente fala de controle, a gente fala de manipulação, a gente fala de triangulação, a gente fala de tratamento de silêncio, a gente fala de despersonalização, a gente fala de tanta coisa, né, que acontece dentro de um relacionamento abusivo. Então é necessário, né, hoovering, né, é necessário que você entenda como que funciona um ciclo abusivo. Porque às vezes você está ali do lado daquela mulher, ela é extremamente sedutora, ela é extremamente charmosa, ela é extremamente manipuladora, e você não se dá conta de tudo que você está vivenciando, de todas as etapas do ciclo. Mas você está dentro de um ciclo de abuso. Mas você não consegue identificar as etapas, você não consegue reconhecer o ciclo. Por isso que eu falei para vocês que estão chegando aqui a primeira vez hoje, para assistir esse vídeo que eu fiz, tá? Caso você tenha assistido, não tem problema, você já sabe como que funciona um ciclo de abuso, você já sabe como é uma mulher narcisista, tá? Então, o primeiro passo é reconhecer. Não, Erika, eu assumo que eu estou em um ciclo abusivo. Pronto, você assumiu que você está em um ciclo abusivo? Esse é o primeiro passo para a libertação. Porque não adianta você tentar ver a situação por um ângulo assim. Vou detalhar para vocês como que funciona. Às vezes o homem não quer reconhecer. Não, mas depois fica tudo bem. Não, mas depois a gente faz amor e se resolve. Você não está reconhecendo a manipulação. Você não está entendendo o que está acontecendo e às vezes você nem quer encarar. Porque é difícil, né, uma pessoa assumir que foi sugada, que foi manipulada, que foi enganada. Né? Então, o primeiro passo é você se olhar e ver, não, eu entrei em um ciclo de abuso, eu estou em um ciclo de abuso. Realmente ela é essa pessoa, realmente ela me manipula, realmente eu sofro na mão dela. Pronto, esse é o primeiro passo. Segundo passo para se libertar de uma mulher narcisista é pare de buscar aprovação. Narcisistas usam isso para te controlar. As pessoas com transtorno da personalidade narcisista, elas gostam de morder e assoprar. Isso quer dizer que você cria um vínculo traumático com essa mulher. O que é vínculo traumático? Vínculo traumático é quando você se apega, você cria um apego com essa pessoa, só que esse apego é um apego tóxico. Por quê? Porque você foi maltratado, bem tratado, então você fica esperando aquele lado bom daquela pessoa, você fica esperando aquela coisa boa de novo, sabe? Você fica assim, poxa, mas ela me maltrata e eu tô aqui. Mas é porque você criou um vínculo traumático. Por quê? Porque não teve só coisa ruim, teve momentos bons também. E isso cria um apego que não é bom, é um vínculo traumático, tá? Então aí, a narcisista, ela vai criando isso para te prender. E ela usa
essa tua necessidade de aprovação para te controlar. Então para de buscar a aprovação dela, para de fazer o que ela pensa relevante, para de pedir opinião, para de ficar esperando o reconhecimento das coisas boas que você faz. Isso não vai acontecer, tá? Porque é um ciclo de manipulação, é um ciclo de vitimismo, como eu falei no primeiro vídeo, tá? Então, você vai ficar ali esperando essa pessoa reconhecer você, te dar o valor que você quer em um relacionamento, porque você se dá, porque você faz por ela, porque você se entrega, porque você é uma pessoa que você quer um relacionamento de alto valor. Então, você busca isso dela também, só que não vai rolar. Não vai rolar, como eu falei. O primeiro passo é você reconhecer que está em um ciclo de abuso. O segundo passo é você parar de esperar dessa pessoa uma atitude funcional de um relacionamento. É você parar de esperar dela a aprovação. Pare, tire isso da mão dela, tira essa mulher desse lugar. Esse lugar de aprovação, esse lugar de elogio, esse lugar de controle. Porque quando você fica esperando a aprovação de uma pessoa na tua vida, isso seja em qualquer relacionamento que você esteja, né? Quando você fica esperando, você fica na mão dessa pessoa. Isso não é legal. Isso é tóxico, isso é abusivo. Não fique assim, esperando a aprovação, não fique esperando validação dessa mulher, tá bom? 3. Crie um plano de saída. E o que é o plano de saída? É o plano de fuga que a gente fala aqui, né, nos outros vídeos. Você precisa criar estratégias para se afastar com segurança dessa mulher. Você precisa começar a agir para deixar esse relacionamento. Não dá para se acomodar. Ah, Érica, mas a gente mora junto. Ah, Érica, mas agora isso, eu e ela. Não. Começa a trabalhar a ideia de ir embora, de separar, de cancelar o casamento, de terminar o noivado, de sair dessa situação. Você não pode mais deixar de ver o que está acontecendo. Agora você sabe. Agora você sabe o que está acontecendo. Agora você entendeu o que está acontecendo. Então agora você precisa criar uma estratégia para sair. Você precisa criar uma estratégia para não ficar mais preso. Por quê? Eu vou explicar para vocês uma coisa. A pessoa com transtorno da personalidade narcisista, isso aí é homem, é mulher. Quando ela percebe que a vítima está se retirando, ela meio que se desespera. Então, essa pessoa, ela vai te prometer mundos e fundos. Essa pessoa vai te fazer tantas promessas, mas ela vai te tratar de uma forma que ela não tinha te tratado mais. Ela vai te falar coisas que você não escutava há muito tempo. Ela vai tentar fazer com que você não saia, porque ela está percebendo. E assim, o que a gente fala sempre nesses vídeos, quando a gente fala da pessoa sair? Criar um plano de saída, né? É que você precisa ter essa segurança. Você precisa se afastar com segurança, né? Você precisa sair, né? Você precisa movimentar a tua vida. Você precisa ver novos horizontes no teu caminho. Por quê? Porque você já entendeu que essa situação, esse relacionamento te faz mal. Então agora você vai começar a pensar além da casa, além do dinheiro. Você vai pensar além do que vocês planejaram, porque você entendeu que é um relacionamento tóxico e que essa pessoa não vai mudar. Ela não vai mudar porque você quer que ela mude, porque isso é um transtorno da personalidade. Então aí quando você entende que você precisa sair, você começa a criar estratégias com segurança para você sair. Quarto passo para você se libertar de uma mulher narcisista é cortar o contato ou reduzir o mínimo. Ou você falar menos possível, tá? E essa questão de cortar o contato, gente, isso é muito importante, porque enquanto essa mulher te acessa, enquanto essa mulher ela tem esse contato com você, ela te manipula. E aí você começa a querer ficar ali, você tem um sentimento por ela, você se envolveu com ela, você está casado com ela, ela é sua namorada, ela é sua noiva. Então é óbvio que você tem um sentimento. Então enquanto ela te acessa, ela tem esse poder de te manipular e você voltar novamente para o ciclo. Porém, se você tem filho com essa mulher, você vai ter que desenvolver um método para falar com ela, tá? Você vai ter que ter o mínimo contato possível com ela, para que você possa também ter ali, né? Você é um pai, você às vezes tem uma empresa com ela, então você precisa ainda ter o contato. Às vezes vocês moram na mesma casa, ainda por algum motivo você ainda tem que morar nessa casa. Então é preciso você reduzir o contato, assim, reduzir mesmo, gente, reduzir, falar o necessário que você precisa falar.
Fora isso, corte o contato, corte o acesso, né? Porque isso também vai colocar limites nessa mulher. Porque essas pessoas, gente, elas não conhecem o que é limite. Essas pessoas, elas precisam ser colocadas no lugar delas. São pessoas manipuladoras, são pessoas que a gente não pode dar espaço. É uma pessoa que você não pode ser uma pessoa boa, sabe? Você tem que se afastar, gente. Tem pessoas que a gente precisa se afastar. Não adianta você tentar ser bom. Não adianta você tentar ajudar essa mulher. Você vai ter que ter um limite com ela agora. Você vai ter que ter outras formas de lidar com ela. Porque ela já te machucou, ela já mostrou que ela não tem que ter a sua confiança. Ela não merece mais a sua confiança. 5. Fortalecer a sua mente. Por que fortalecer a sua mente? Você vai precisar agora cuidar, né, da sua saúde mental, cuidar de você, trabalhar a sua autoestima. Então, isso faz com que você esteja forte diante de um término. Porque terminar com uma pessoa narcisista, e agora eu vou falar no geral, homem e mulher, não é uma situação fácil. Por quê? Porque essas pessoas não querem perder os benefícios do relacionamento. Para uma pessoa se relacionar, para uma pessoa narcisista se relacionar, ela tem benefícios dentro do relacionamento. Ela tem interesses. Por isso que muitas vezes ela não vai descartar você. Ela vai ficar te sugando. Essa pessoa ela vai te sugar, né? E aí você precisa se fortalecer, né? Você precisa fortalecer a sua autoestima. Você precisa se cercar de pessoas que são importantes para você. Tem pessoas que fazem bem para você. Você precisa cuidar do seu desenvolvimento pessoal. Você precisa fazer exercício físico. Você precisa tirar o foco desse relacionamento. Por quê? Quando você começa a tirar o foco do relacionamento, quando você começa a ter uma vida fora do relacionamento, você começa a tirar, né, a importância desse relacionamento. Quando você começa a tirar o foco, você começa a voltar o foco para a sua vida, a projetos que você talvez tenha abandonado, você começa a fazer uma terapia, você começa a buscar ajuda, você começa a se informar, você começa a crescer, você começa a fazer um curso ali, vai para academia. Quer dizer, você tirou o foco desse relacionamento. Então agora você começa o quê? A crescer. Aquele relacionamento ali, ele não tem mais o poder de te manter isolado, aprisionado. Você não está mais aprisionado. Agora você está fortalecendo a sua mente. Porque quando a gente fala de esquecer uma pessoa, ninguém esquece uma pessoa. Isso não existe, tá? Porque foi uma pessoa que você ficou casado, uma pessoa que você teve um relacionamento. Então não é assim. Você coloca outras coisas na sua rotina. Isso faz com que você não fique voltando o seu foco para o término. Então não existe essa questão de esquecer. O que vai acontecer você vai lembrar menos dessa pessoa, tá? E aí você vai ter a sua rotina ajustada, rotina de sono, rotina de exercício, você vai procurar algo novo na sua vida, você vai se desenvolver, né? Você vai procurar um desenvolvimento pessoal, você vai fazer novas amizades, você vai conhecer outras pessoas, tá? Talvez você no relacionamento você não pensava mais em você. Era o tempo inteiro focado nessa mulher, nessa pessoa. Então, quando você decide se cuidar, quando você tenta fazer uma nova rotina, você está ali cuidando da tua saúde mental. Porque esquecer, as pessoas falam assim, eu preciso esquecer. Não, você precisa viver esse momento, tá? Esse luto, existe um luto aí. Quando você sai de um relacionamento, existe um luto, tá? Mas não quer dizer que você vai ficar num quarto chorando, não quer dizer que você vai ficar parado. Não, você vai continuar caminhando chorando, tá? Continuar caminhando triste, você vai continuar com aquela dor. E esse processo de deixar de lembrar essa dor vai diminuindo. No primeiro mês ela tá forte, no segundo mês ela tá, no terceiro mês ela já tá menos, no sexto mês ela já tá, sabe? Então assim, é um processo. O processo de se libertar de um relacionamento abusivo, ele não é linear. Nenhum processo é linear. Quando você sai de um relacionamento abusivo, você vai criando um novo caminho. Você vai reprogramando a sua mente para colocar o foco não só naquilo ali, porque o relacionamento abusivo ele te faz ficar focado na pessoa. Você fica assim, sabe, o momento inteiro pensando nela. Você fica o tempo inteiro focado nela.
Mas quando você está saindo de um relacionamento, é o contrário. Você tira o foco dessa pessoa. Você começa a viver a sua vida de novo, porque em um relacionamento abusivo você não tem vida. Você começa a ter uma coisa doentia ali. Então, quando você está saindo de um relacionamento abusivo, você começa a focar a sua vida, focar o seu trabalho, focar a sua academia, seu corpo, fazer um novo curso, entrar em uma faculdade. Você começa a encontrar os seus verdadeiros amigos. Você começa a ir ao futebol, que você muitas vezes ela não deixava você ir, né? E aí você ficou mais ali na sua casa, isolado. Então você começa a ter um novo caminho. E nesse caminho você vai se lembrando menos, tá? E aí, quando você vai ver, não tá doendo tanto como doía antes, tá? E aí você vai caminhando, você vai vivendo, e quando você vê, você olha e fala, tô bem melhor hoje. E aí você vai pensar em ter um novo relacionamento. Mas não quer dizer que quando você tiver novamente contato com essa pessoa, seja na rua, na academia, você olhar para aquela pessoa, você não sinta nada. Você teve ali um relacionamento, isso é normal. Só que o controle, ele não existe mais. O sentimento de apego, a obsessão, a pessoa narcisista, ela te manipula a tal ponto que você fica uma pessoa obcecada pelo narcisista. Você fica com ciúme, assim, às vezes, muitas vezes fora do normal, porque essa pessoa te manipula, faz triangulação. Então, você perde o controle da situação. Você fica uma pessoa nervosa, estourada. Fica uma pessoa, muitas vezes, que você não se reconhece. É o que a gente sempre fala nos vídeos. O relacionamento abusivo, ele tira o pior. Ele tira o pior de você, tá? Então, é muito importante que você se fortaleça, homem, que você busque ajuda, que você busque acompanhamento de alguém que entenda de narcisismo. Porque muitas vezes eu atendi algumas pessoas na mentoria que as pessoas falavam assim, poxa, eu levei isso pro meu terapeuta e meu terapeuta não me deu o crédito, sabe? Achou que eu estava exagerando, meu terapeuta não me entendeu, sabe? Então, assim, você tem que procurar a ajuda de alguém que entende de narcisismo, tá? Porque o narcisismo é um transtorno da personalidade onde a pessoa ela tem um controle, né? Quer ter um controle, não tem empatia. Então, é necessário que, quando você for buscar ajuda, você busque a ajuda de alguém que entenda desse assunto, tá bom? Você já passou por isso? Você já vivenciou uma situação de término com uma mulher narcisista ou com um homem narcisista? Comenta aqui, deixa aqui no seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Eu recebo sempre mensagens de pessoas que não estão recebendo mais o conteúdo, que reclama que não está recebendo mais os vídeos. Pessoal, ativa o sininho da notificação, tá? Eu tenho algumas vagas de mentoria ainda, tá? As vagas são limitadas, gente. Eu não consigo atender muita gente, porque eu ainda estou na faculdade, estou me formando em dezembro. Então, assim, a minha rotina é bem puxada. Eu não consigo atender muita gente. Porém, ainda tenho algumas vagas. Se você deseja uma mentoria individual online comigo, me manda um e-mail que eu vou te passar todos os detalhes, tá bom? Se inscreve, me segue lá no Instagram. Deixa um like nesse vídeo para o YouTube levar para outras pessoas que precisam desse conteúdo, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau!